lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa liturgia, onde o Senhor nos fala da vinha do Senhor, assim como nós cantamos no Salmo, né? A vinha do Senhor é a casa de Israel. A gente entendeu um pouco mais sobre esta imagem da vinha, né? O que a vinha significa, o que o vinho significa, né? Então, para a celebração eucarística, nós usamos esses três elementos, né? A Eucaristia, né? Agora o pão, a água e o vinho. Para a cultura judaica, como também para os nossos tempos de hoje, né? O pão, ele representa aquilo que é necessário para todos os dias. Todo dia, quem come pão todo dia? Graças a Deus o povo agora está fazendo umas dietas, né? Está melhorando, mas no tempo de Jesus, né? Era a comida do dia a dia, né? Era a base alimentar do povo, era o pão. Pão é aquilo que se come todos os dias. Ninguém vive sem se alimentar, sim ou não? Então, qual que era o alimento daquela época? O alimento básico de todos os dias era o pão. Então, todo dia o povo comia pão. Então, pão é aquilo que sacia a necessidade do dia a dia, do cotidiano. Assim como também a água. Quem bebe água todo dia? Todo mundo, né? Ninguém vive sem água. A água é o que dá fecundidade à terra. Onde não tem água, não tem vida. E a água também faz parte do nosso dia a dia. Todo dia temos que beber água, todo dia temos que nos alimentar, comer o pão. Agora, beber vinho, alguém bebe vinho todo dia? Alguns sim, né? Mas o vinho, no tempo de Jesus, era algo reservado para as festas, né? Para as solenidades, para os grandes momentos, né? É aquilo que tirava o povo do cotidiano. Era considerado a excelência da criação, era fazer parte da comunhão com Deus. A gente vê isso na Sagrada Escritura, por muitas vezes, né, vai dizer o Salmo, o vinho que alegra o coração, o vinho que é sinal da bênção de Deus. Quando a Sagrada Escritura fala da Jerusalém celeste, do céu, fala que ela é regada com vinho, que da sua colina desce o vinho. Por isso o vinho é essa imagem da bênção, esta imagem da relação do povo com Deus.
é uma participação do sabor divino. Então, quando hoje o profeta Isaías fala desta vinha do Senhor, peguei o seu folheto, primeira leitura de hoje, profeta Isaías, e Jesus no Evangelho, quando cita, falando desta vinha, a gente pode ver o paralelo, é idêntico, a mesma imagem que Jesus usa no Evangelho, é aquilo que o profeta também está dizendo aqui. E quando Jesus começa a falar da vinha, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo também sabem que ele está ali citando o profeta Isaías. E assim diz o Senhor: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Isso aqui é uma poesia do profeta Isaías, aonde nosso Senhor faz essa canção, e é um canto de amor, o canto do amor de Deus por Israel, o cântico do amor do Senhor por essa vinha bendita, essa vinha escolhida do Senhor. E assim começa o cântico: um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. E esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Aquele Senhor, ele cuidou daquela vinha, ele plantou, ele limpou a terra, cercou, construiu uma torre para proteger de qualquer invasão, criou ali um lagar para depois amassar aquelas uvas e produzir este vinho que simboliza esta comunhão com Deus, essa relação com aquilo que é divino. Porém, ele esperava que a sua vinha desse uvas boas, mas o que deu foi uvas selvagens. E assim continua o profeta: agora, habitantes de Jerusalém, cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não a fiz? É meio que o lamento de Deus, O que eu poderia ter feito a mais por Israel que eu não o fiz? Como nós ouvimos no Salmo: arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. O Senhor que achou Israel escravo no Egito, tomou Israel pela mão, conduziu Israel com braço forte, com braço estendido, conduziu Israel com asas de águia, preparou uma terra onde corre leite e mel, estabeleceu Israel aí, deu tudo para Israel, cercou de cuidados, de carinhos. E ali Deus esperava que Israel produzisse essas uvas boas, mas pelo contrário, Israel produziu uvas selvagens. E aí Israel também colhe as consequências da sua infidelidade com o Senhor. Como é um cântico de amor que expressa a relação de Israel com Deus, essa relação do esposo com a esposa. É uma aliança entre Deus e o seu povo. Porém, o povo é infiel à aliança com o Senhor. O povo quebra a sua aliança, o povo se entrega à idolatria, o povo se entrega à imoralidade, aos pecados, e com isso o povo vai colhendo as consequências de se afastar da aliança com Deus. Nós vamos vendo isso na história de Israel, no ano 930, o reino é dividido, reino do norte, reino do sul. Depois, 622, vem a invasão dos assírios, todas as 10 tribos do norte são deportadas, são escravizadas. Depois, 587, vem a invasão babilônica, e aí também Judá é também invadido, o templo é destruído, e essa vinha, ela é, como diz a palavra, ela é toda ela destruída. E assim diz a palavra: vou deixá-la inculta e selvagem, pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca, ela será devastada. Vou derrubar o muro, ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem, ela não será podada nem lavrada. Espinhos vão tomar conta. E assim acontece com Israel, porque Israel não foi fiel à aliança com o Senhor. E quando Jesus fala no Evangelho hoje, citando essa mesma parábola, esse mesmo cântico da vinha do Senhor, do amigo, Jesus fala que ele enviava ali os profetas, e o povo matava os profetas. Mas chega um tempo em que o dono da vinha envia o seu próprio filho,
que é o próprio Jesus. E eles fazem o quê? Pegam o filho, jogam o filho para fora da vinha e mata também o filho. Só que da morte do filho nasce uma nova vinha. Essa vinha que são aqueles que são gerados em Cristo, que tem como fundamento não mais as 12 tribos de Israel, mas os 12 apóstolos, daqueles que fazem parte e bebem deste fruto da vinha, que não é mais o vinho, mas é o sangue de nosso Senhor. Jesus, que fez o primeiro milagre, faz o quê? Transforma a água em vinho. E depois, na última ceia, ele transforma o vinho em sangue. E esta comunhão com o sangue do Senhor é que nos faz participantes da família de Deus, do povo de Deus, do novo Israel, que é a igreja. E assim Deus sela esta nova aliança, nova e eterna, que não terá outra, porque agora a vinha, a videira verdadeira é quem? É o próprio Jesus. Nós entendemos esta parábola, temos que pegar o capítulo 15 do Evangelho de São João, onde o próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem é a videira verdadeira hoje? Não é mais Israel, como cantávamos no Salmo. A videira é o próprio Jesus, e nós somos os ramos. E para podermos dar frutos, precisamos estar o quê? Unidos ao tronco, unidos ao nosso Senhor. E esta comunhão com Deus, assim como o vinho no Antigo Testamento era sinal de participar do sabor de Deus, era sinal de comunhão com o transcendente, era participar das bênçãos do Senhor, da alegria, da bem-aventurança eterna. Muito mais hoje, o vinho da salvação, o sangue de Cristo, o cálice que todos nós comungamos, o pão que nós recebemos, que é o pão vivo descido do céu, é sinal concreto da pertença desse novo povo de Deus, que é a igreja, esse povo que nasce da Eucaristia e que se alimenta da Eucaristia e que se torna um só corpo, um só espírito. Por quê? Porque comungamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. O alimento do qual nos sustenta no dia a dia, muito mais do que o pão material, é a Eucaristia. O vinho que nos alegra, o vinho que enche o nosso coração de júbilo, a bênção do Senhor que chega até nós, mais do que o simples vinho, é o sangue do Senhor. E a água é a nossa humanidade, é a nossa pequenez, que se mistura com a divindade. Quando o padre no ofertório, até hoje, vocês não escutam, que vocês estão cantando o canto do ofertório, e o padre faz essa oração quando pega o pão: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Quando o padre pega o cálice, ele diz: bendito sejais, Senhor, por este vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E quando o padre pega a água e mistura com o vinho, ele diz que é pela participação do corpo, pela participação desta água, deste vinho, possamos participar da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa humanidade que participa da divindade do Senhor. Por isso, o Senhor nos chama a esta comunhão. Nós que não éramos povo, fomos agora enxertados na videira que é Jesus. E para podermos dar frutos, precisamos estar unidos a Ele. Senão, assim como o povo de Israel, foi aquela vinha abandonada, que ele tirou a cerca, tirou os muros, derrubou a torre, ela foi toda devastada.
aquele galho também que não dá fruto, o que acontece com ele? Ele é cortado e lançado no fogo. Já aquele galho que dá fruto, o que o Pai faz? Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Por isso, nós somos esta igreja do Senhor, somos o povo de Deus, o povo da sua aliança, desta nova e eterna aliança. E Ele nos chama a viver unidos a Ele, nesta comunhão. E esta união se dá pela participação na Eucaristia, bebendo do cálice de nosso Senhor. Só assim nós poderemos dar frutos, e frutos que permaneçam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.